Agora hoje é quinta-feira, 0h10 minutos. Desculpa, 0h17 segundos. Eu estava aqui meditando e você sabe que muitas das vezes nós passamos anos, décadas, rejeitando as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Sim, nós passamos a maior parte de nossas vidas jogando fora tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Tudo aquilo que Deus preparou para nós desde o ventre de nossas mães. Você sabe disso. Eu com certeza digo que a maioria das pessoas são mais sábias em relação a isso e elas sabem sim. Elas conseguem enxergar. Elas conseguem sim aceitar o melhor. Mas muitas vezes nós padecemos, nós sofremos injustiça, nós sofremos perseguições, todos os tipos de perseguições, em tudo que é área. Nós sofremos calúnias, difamações, pragas. Somos tratados como lixo. Sim. Sabe por quê? Porque a gente não aceita os planos de Deus em nossas vidas. A gente não enxerga o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu posso dizer que pode até ser que uma coisa ou outra nós enxerguemos, venhamos a enxergamos, mas a gente não aceita, a gente rejeita. E sabe o que acontece? Deus, ele não obriga a gente a receber as bênçãos que ele tem para nós. Deus, ele não obriga a nós aceitarmos os planos dele para as nossas vidas. Não, ele não obriga. É tremendo, gente. Eu passei a minha vida inteira ouvindo tudo que era pessoas de perto, amigos, pessoas que constantemente me diziam: você vai se arrepender. Você vai se arrepender porque Deus, ele sempre vem com o melhor para você. Deus, ele tá sempre preparando tudo de muito melhor para você. E você tá sempre jogando fora. Você tá sempre jogando fora, você não aceita. Você sempre acaba escolhendo o pior. Você sempre acaba aceitando o pior. E você sabe que eu acordei? Eu acordei hoje para a vida. Quando pessoas viravam e falavam: acorda para a vida. Acorda para os sonhos, Rosenilda. As pessoas achavam que eu era sonhadora, né? Eu digo que eu vivia a realidade que não era a minha. A realidade que não era o que Deus tinha para mim. E eu me lembro quando eu era criança, mais ou menos aos meus 5 anos. Gente, eu não cortei meu cabelo, tá? Pra quem segue a doutrina, né? À risca. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos quando eu fui criada na igreja. Minha mãe, ela era da igreja. Ela se converteu, acho que eu tinha 5 anos.
mais ou menos isso. E depois de um tempo minha mãe passou a ter funções dentro da igreja, ela fez a obra do Senhor. E era o período que eu era criança, enquanto as coisas ainda ruins não aconteciam, né? Não começaram a acontecer. E eu lembro que minha mãe ia no círculo de oração e era uma igrejinha que era na mesma rua que nós morávamos, do prédio que nós morávamos, Igreja Avivamento Bíblico. E na época era bem parecida com a Assembleia de Deus, tinha doutrina, era bem parecida mesmo, até mesmo digo com a congregação, tipo, assim bem. E essa irmã era uma bênção, era uma profeta. Ela morava na rua do lado da igreja, era uma rua sem saída. E eu lembro que minha mãe participava de círculo de oração, minha mãe participava de várias coisas. E eu sempre acompanhava ela quando ela ia para ajudar quem precisava, fazendo a obra do Senhor, né? A obra da caridade, né? E círculo de oração, as orações. Eu sempre estava ali junto dela. Isso eu me lembro muito, muito mesmo de coisas de quando eu era bem pequenininha. E essa fase eu faço questão de não esquecer. Eu faço questão de lembrar. E eu lembro eu grudada na saia da minha mãe, as irmãs fizeram oração. E essa irmã profetiza, uma senhorinha, linda ela. Ela tinha o cabelo bem branquinho, era uma família bem grande, eles moravam num terreno, eram várias casas, várias as famílias, né? Tudo da mesma família ali. E ela terminou de orar. Essa foi a primeira vez que aconteceu. Que aconteceram outras vezes com outras pessoas, outros servos de Deus, servos. E quando acabou a oração, ela parou. Eu grudada na minha mãe, na saia da minha mãe. E olhando pra cima, pra ela, porque eu era pequenininha, eu era um toquinho. Inclusive, meu apelido era Toco de amarrar jegue. E eu lembro que ela olhava pra mim. E ela olhava com um brilho tão lindo, um semblante tão lindo. Ela sorria. E ela falava como essa pequenina é amada do Senhor. Essa pequena é amada do Senhor. Como Deus ama essa pequena, essa pequenina. E a minha mãe começou a rir também. E minha mãe virou e falou: Deus mostrou alguma coisa, irmã? O que Deus falou alguma coisa? E ela falou, Deus tem dons maravilhosos para essa pequena. Deus tem dons. E minha mãe perguntou quais, tal. E ela não soube dizer. E outras vezes aconteceram de pessoas orarem, pararem, ficarem olhando assim pra mim. E eu lembro quando eu era criança que eu gostava muito de louvar ao Senhor, eu gostava muito de... Eu lembro que a gente fazia cutinho dentro de casa. Ali era uma felicidade pra mim muito grande. Eu lembro quando minha mãe ficava doente, dor de cabeça, alguma coisa, que ela deitava na cama e ela me chamava pra ir orar na cabeça dela, colocar a mão. E esses dias eu tava me lembrando disso porque no último ano de vida dela, nos últimos meses, quando eu chegava perto, ela já me pedia pra orar por ela. E eu lembro quando eu era criança que ela me pedia, ela falava, coloca a mão aqui na minha cabeça, a Rosenilda faz uma oração. E ela falava, porque quando a Rosenilda ora, passa dor de cabeça. E eu lembro que eu com a mão pequenininha, colocava a mão na cabeça dela, orava, e daí terminava de orar, ela falava que tinha passado. Eu creio que ali já era um dom de Deus, né? O dom do amor que eu tinha pela obra de Deus, já desde criança, de louvar. Eu lembro que
na igreja, na assembleia, na época eu já estava na assembleia, assim. Eu me lembro mais disso, né? Mas tiveram outras vezes de o pastor colocando blocos um em cima do outro ali no púlpito. Aqueles antigamente não era palco como é hoje em dia, né? Era púlpito mesmo. E tinha, geralmente eles faziam até de concreto, assim, de tijolos, era a frente da igreja toda, assim, do púlpito. E ficava aquela parte do meio onde se coloca a Bíblia, os pastores subiam ali para pregar. E eu lembro que eu ia com muita felicidade, eu ia com muito amor, com muita alegria. Subia naqueles tijolos e cantava, louvava o Senhor. Eu lembro que eu era uma criança muito alegre, eu tinha muito amor dentro de mim e eu amava muito já o Senhor. E eu lembro que eu cantava sempre uma musiquinha que era da Vaninha. A gente não chamava de música, a gente chamava de hino, né? Um sorriso bem alegre. Um sorriso bem alegre, uma voz sempre a cantar, todo dia e toda hora, em mim você vai encontrar. Me perguntam por que sou feliz e por que vivo alegre assim. A minha felicidade é alguém que vive em mim. A minha felicidade é alguém que vive em mim. É Jesus, minha paz, minha alegria que me faz viver assim. E era realmente a minha felicidade, a minha alegria, era Jesus que vivia em mim. E isso não muda, isso não muda. E eu me lembro que aos 12 anos, mais ou menos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo falou comigo, me permitindo ouvir a voz dele, a sua voz, que é única, que é maravilhosa, que não existe voz igual a do Senhor Jesus, que uma letra, uma palavra que sai, uma palavra que nós ouvimos, nós flutuamos. E ali hoje eu digo com a mais absoluta certeza que o Senhor Jesus veio até mim, ele veio. E eu posso dizer que eu fui arrebatada. Eu fui arrebatada sem levantar muito, mas eu me sentia flutuando, sentada, flutuando dentro de um banheiro. E Jesus é tremendo. Deus é tremendo, gente. O Senhor, tudo que Ele tem de bom e melhor para nós, quando nós somos realmente escolhidos pelo Senhor para sermos abençoados, segundo o nosso coração, porque Ele já sabe antes mesmo de nós nascermos. Ele já sabe do nosso coração, Ele já sabe do nosso interior, Ele já sabe de tudo, Ele já conhece o mais profundo, o nosso mais profundo. E Ele já tem tudo preparado mesmo antes de nós nascermos. Ele já tem tudo, Ele já tem os dons, Ele já tem tudo, Ele tem as bênçãos, Ele tem tudo, tudo, tudo. Tudo. E por muitas vezes a gente rejeita. Nós rejeitamos o que realmente é nosso. O que realmente é para nós. Sabe? Deus, ele se sente tão feliz quando Ele prepara o melhor para nós. Quando Ele manda uma palavra. Quando a gente entende, quando a gente recebe. E quantas vezes o Senhor me mandou bênçãos tremendas em várias áreas da minha vida. E eu digo que eram bênçãos que aos olhos humanos, normal, ele não conseguia entender, não consegue entender. E a gente não se importa muitas vezes. Você tá entendendo? Deus, ele nunca tem o pior para nós. Deus, ele não nos quer como cauda. Hoje eu entendo um pouco, eu entendia, eu compreendia, eu recebia, eu interpretava.
eu interpretava essa palavra na forma de matéria, né, das coisas materiais, profissionais, e eu achava até arrogante. Eu era tão diminuída. Eu cresci ouvindo que eu tinha nascido na lata de lixo, saído da lata de lixo, que o homem do saco tinha me levado, que o bicho papão e sei lá o que. Eu cresci ouvindo tanto, eu acreditei tanto que eu não era merecedora do melhor, que eu não era digna do melhor, das bênçãos. Eu cresci achando realmente que o restinho era pra mim. O restinho era pra mim. O pior era pra mim. Sabe quando você vai escolher feijão e você tira aqueles feijões que estão mais feinhos, aqueles grãozinhos que estão mais feinhos, sabe? Eu posso dizer que eu era esses grãozinhos. Eu me achava esses grãozinhos. E quer saber mais? Eu tive certeza disso agora. Eu tive certeza disso hoje. Que a vida inteira eu me sentia esses grãozinhos. E muitas pessoas me enxergavam os grãos mais bonitos. Me enxergavam um grão melhor. E só que as pessoas que eu dava mais atenção, mais credibilidade às suas palavras e o que eles achavam de mim, eles me faziam acreditar que eu era aqueles grãozinhos amassados, estragados, os mais feinhos, os bichadinhos. E Deus colocou tanta bênção, gente, na minha vida. Na área sentimental, na área material, na área profissional. Deus, no decorrer da minha vida, eu posso até perder as contas. Como Deus enviava as coisas para mim de uma hora para outra. Como Ele separava sempre o melhor. Ele preparava sempre o melhor para mim. Ele separava sempre o melhor para mim. Eu recebi já muitas propostas de trabalhos honestos, de trabalhos onde eu seria muito abençoada financeiramente, onde eu teria, sim, paz, felicidade, onde hoje que eu enxergo mais quais são as minhas qualidades, profissionalmente falando, eu seria muito feliz. O que tinha a ver com o meu jeito, eu já recebi propostas e de pessoa persistir, insistir e ficar me ligando, coisa que tinha a ver com o meu jeito, com tudo que hoje é uma profissão muito conhecida no mundo. Mas quando eu recebi essa proposta, muitas poucas pessoas conheciam. E aonde eu viajaria o mundo. E eu não queria porque eu pensava, não, vou ter que ficar viajando de avião pra cima e pra baixo. Eu nunca liguei muito pra dinheiro, a verdade é essa, mas Deus, Ele sempre colocava as coisas na minha mão. Ele colocava propostas assim. Ele colocava pessoas abençoadas na minha vida sentimental, na minha vida pessoal. E eu não fazia acepção de pessoas, mas eu tinha que ter enxergado tudo aquilo que Deus colocava. Eu tinha que ter enxergado e aceito. Eu tinha que ter aceito, porque eram bênçãos de Deus na minha vida. Eram bênçãos. Era o que Deus preparava para mim. E sabe o que eu fazia? Tudo que Deus preparava de melhor era muito melhor. O que Deus preparava de grande era muito grande. Era muito grandioso. E eu digo que
Hoje eu sei que tinha tudo a ver comigo, porque as pessoas que hoje eu entendo que eram grandiosas, que aos olhos daqueles que veem apenas prosperidade financeira, profissional, eram grandiosas, mas eram pessoas que eram maravilhosas por dentro, pessoas que tinham um coração enorme, pessoas que eram realmente dignas das bênçãos de Deus, da riqueza. E Deus sabe exatamente quem, nas mãos de quem Ele coloca. Deus, Ele não coloca na mão de qualquer um. E eu, de uma certa forma, ao mesmo tempo que eu entendo, onde me fizeram acreditar que eu nada merecia, que o pior sempre era pra mim, que o restinho era pra mim, que eu não precisava, não fizeram nem questão de me dar estudo, cursos. Deus, eu até fico feliz, sabe, por terem me tratado como esses grãozinhos bichados, os grãozinhos feios, ruins, quebrados. Porque assim, o que existia dentro de mim, o que eu nunca consegui escolher pessoas, seres humanos, segundo a classe, como diz, social, a situação financeira das pessoas. Para mim, um auxiliar de limpeza, um advogado, um médico, era a mesma coisa. Tinha o mesmo valor. Você tá entendendo? E isso não muda pra mim nos dias de hoje. Eu continuo pensando dessa forma. Às vezes as pessoas, pelo meu jeito de falar, às vezes, não sei, o meu jeito, com o que eu lido, as pessoas podem até me julgar de repente, me achar arrogante ou... Não, mas são coisas que são de mim. Deus, ele realmente conhece o nosso interior. E Ele tem o melhor para nós. Ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Ele tem caminhos maravilhosos. Os planos que Deus tem para nós não nos trazem dor. Você está entendendo? Deus não quer que a gente sofra. Não quer. As bênçãos que Deus tem, as bênçãos que Deus escolheu, as pessoas que Deus escolheu, abundantemente em amor, são pessoas, meu Deus, é para não causar sofrimento. Deus, Ele realmente, às vezes a gente joga fora, Você tá entendendo? A gente joga fora as propostas maravilhosas que a gente tem de trabalho, que vai nos colocar em extrema felicidade, alegria, satisfação, realização, prosperidade, porque hoje eu entendo que a prosperidade realmente é bênção de Deus. A prosperidade que realmente não traz dor, que não é forçada, é bênção de Deus. Você tá entendendo? E eu fiquei aqui pensando, meu Deus, como pode? Quantas e quantas vezes eu joguei fora? Quantas vezes eu rejeitei? E eu lembro que por muitas e muitas vezes na minha vida, eu nasci numa família pobre, classe média baixa depois de um tempo. E Deus, Ele queria me colocar em lugares, em patamares. Deus colocou pessoas na minha vida sentimental, que, meu Deus do céu, eu fico como posso.
Como eu posso ter feito aquilo? Como eu posso ter rejeitado? Como eu posso ter jogado fora? Porque eu escolhia sempre o pior. Eu estava sempre escolhendo o restinho. Eu estava sempre escolhendo o. Eu posso dizer que até os dias de hoje, mas de ontem, porque hoje eu acordei. Hoje eu acordei. Eu acordei há pouco tempo atrás, um amigo meu que me socorreu. Só um minuto. Um amigo que me socorreu devido ao último acontecimento onde eu fui jogada na rua injustamente como saco de lixo, eu e meus animais. Ele que me socorreu. Ele não me conhecia há tanto tempo, mas ele falava. E uma vez ele falou, e ali eu não vou esquecer, pela primeira vez na vida, eu ouvi alguém falando seriamente, e ali eu senti realmente como diz, um correspondente do Senhor, um correspondente do céu. E ele falou sério comigo, ele falou: Rose, você acha também que não é pecado você rejeitar as bênçãos que Deus tem para você, que é o de melhor? Quantas vezes Deus quis te abençoar, quantas vezes Deus veio com as bênçãos, veio com tudo, e você não aceitou. Deus te prepara as coisas e você desvaloriza tanto. Você se livra tão fácil das suas coisas. Você conquistou com suor, com trabalho e tal, e você vende a preço de banana e você se livra assim, e você não dá valor à verdade. A verdade é essa, eu não dava valor. Eu nunca coloquei o meu coração no dinheiro. E por muitas e muitas vezes eu ouvi de pessoas que realmente não me conheciam e falavam que eu era interesseira, porque eu estava sempre envolvida com pessoas que tinham muito dinheiro, ou isso, aquilo. Eu não buscava isso. Eu não buscava. Deus sabe. Deus sabe. E coisas que aconteceram na minha vida, um fato que aconteceu na minha vida, é um testemunho. E não foi porque eu busquei o dinheiro, porque eu fui atrás de dinheiro. A minha vida, as fases tristes, as partes tristes, foi realmente de revolta. Você tá entendendo? Eu não quero entrar nisso, porque o que tava aqui na minha cabeça, o que eu pensei, eu falei, não, eu fiz um vídeo, coloquei lá no Face, coloquei aqui no Shorts. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou colocar, eu vou falar, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque se eu agir dessa forma durante tantos anos da minha vida, e hoje eu tô sentindo o peso disso, hoje eu tô compreendendo, é como tudo estivesse se ligando, sabe, fio a fio ali, tipo, tá conectando, é como se tivesse um monte de pedaços de fios cortados. Como vários fios estivessem cortados, fios de eletricidade. Eu tô falando baixo porque é madrugada aqui, eu não posso ficar fazendo barulho. A minha voz, eu não tô com a garganta, né, 100%. Eu sinto agora como se realmente vários pedaços de fios estivessem sendo juntados. Sabe? Como se houvesse um círculo de fios. Todos quebradinhos, todos cortados. E agora eu tenho que ligar esses fios. Você tá entendendo? Como se eu tivesse que juntar fio a fio. Pra ir ligando um fio no outro. Você tá entendendo? E eu compreendendo, meu Deus, como eu fui enganada. Como muitas vezes, de repente, você que tá me ouvindo, você possa também não estar enxergando e entendendo. Eu não
sei o que você passou de repente na sua infância, te fizeram acreditar que você era o pior, que você era um lixo, que você merecia o resto, que você não precisava nem estudar, que você não precisava, sabe, te fizeram acreditar em tantas coisas que te fez já pelo seu coração, que não tá nas coisas, que não tá na matéria, que não tá no dinheiro. O seu coração, pelo seu coração e pelas mentiras que te fizeram acreditar. Você também, como disse esse meu amigo, você acha que quando Deus te abençoa e você rejeita as bênçãos que Deus coloca e você joga fora aquilo que você conquistou que foi bênção de Deus, você acha que também você não está pecando. Você acha que Deus não se entristece com isso. Você acha que Deus você acha mesmo que Deus não vai se entristecer? Você acha que Deus vai ficar feliz com isso? Sim, Deus se entristece, porque Deus ele é grandioso, porque Deus ele conhece o nosso interior. Ele conhece. E hoje eu estou tendo a mais absoluta certeza. Quantas e quantas vezes eu rejeitei o melhor de Deus na minha vida. Era o melhor de Deus mesmo. Não era pouco, era muito, era em abundância, era coisa grande. Grande. E por que a gente acaba passando necessidade, humilhação? Porque Deus ele já sabia que poderia acontecer, ele já tinha, a gente foi planejada ali, a gente foi arquitetada. Você está entendendo? Desde o ventre da nossa mãe, para viver dessa forma, para viver com o grande, para viver com o melhor. Você está entendendo? Por que a gente sofre? Porque a gente está no pior. A gente está aceitando realmente migalhas. A gente está aceitando ser o resto. A gente está aceitando o restinho. A gente está buscando o restinho de tudo, de tudo. Sabe quando você vai entregar um currículo e você sabe que você tem capacidade de gerenciar, de supervisionar, você tem experiência suficiente, você foi criada para isso, mas você pede o cargo ali mais pequeno porque você pensa, não preciso de grandes coisas, não, eu não quero ter problema, não, eu sei que vai ter muita inveja, muita gente tentando puxar meu tapete, e vai, não, eu fico com menos mesmo, eu fico ali com pior, não pior, mas eu fico ali com, que aí eu vou fazer também de olhos fechados, vou fazer de olhos fechados, também é facinho e tal. Sabe, quantas e quantas vezes eu pensei dessa forma, mesmo tendo um registro na carteira de supervisora de loja, mesmo tendo sido criada no comércio, onde a gente, quando é criada no comércio sendo proprietário, a gente não consegue pensar como funcionário. É muito difícil, a gente até, depois de um tempo, quando a gente vai trabalhar para os outros, a gente consegue se adaptando, porque quando a gente é criada como cabeça, como ali o dono ali, né? A gente se dedica em todas as funções ali dentro, sabe? Desde administração, desde limpeza, organização, atendimento, enfim, tudo que envolve a rotina diária de um comércio, tudo que envolve, tá entendendo? E quantas vezes Deus deve ter chorado, deve ter se entristecido comigo, porque muitas das vezes Ele nos faz adquirir experiências para nos colocar em lugar grande, para nos colocar, sim, em lugares grandes, em funções que não é todos que estão preparados para exercer, que Deus nos ensina a pensar de forma ampla, e a gente fica querendo aquilo que é pequeno dentro do que Ele nos fez adquirir de experiência, dentro do que Ele tinha de planos para nós. Eu sei que
até os dias de hoje, quando a pessoa fala, não sei o que, de ganhar na loto, não sei o que e tal. Eu não jogo, graças a Deus. Mas eu falo já de imediato, já me vem assim de imediato. Se eu tivesse uma grande quantia nas minhas mãos, eu abriria uma empresa ou várias empresas, uma rede de lojas, ou enfim, arte, o que tem a ver comigo, né? E procuraria aquelas pessoas que são as mais frágeis, as mais fracas, as que mais necessitam, as que são mais rejeitadas, desprezadas, aquelas que não têm um currículo tão cheio, aquela que não tem um histórico escolar, aquela que tantas portas foram fechadas na cara delas. Você tá entendendo? Aquelas que tantos nãos ouviram, aquelas que tantas vezes foram julgadas pela aparência, por ser mais pobre, mais simples, mais feio, né? Mais feio. Não existe ninguém melhor que ninguém. Em relação a isso, não. Existe, a única diferença que eu enxergo são aquelas pessoas de coração mau, de coração ruins. Eu digo que elas são as piores. Aquelas que são egoístas, que são soberbas, gananciosas ao extremo, que não pensam em de repente não em crescer e ajudar aqueles mais frágeis, mais fracos, os menos favorecidos, que de repente elas pensam em crescer para encher mais os seus egos, para ostentar. A gente não precisa de tanto, mas por isso mesmo que Deus, ele tem tanto, quando ele sabe que a gente entende que a gente não precisa de tanto. Você tá entendendo? Quanto mais nós temos o coração em Deus e pensando realmente nessas pessoas, mais Deus quer nos abençoar. Tá entendendo? Mas Deus quer o melhor para nós, porque Ele sabe que se Ele colocar em nossas mãos, Ele sabe que nós vamos sim ajudar aqueles que estão realmente necessitando da ajuda. Eu fico triste por saber que nessa fase da minha vida, né, a altura desses meus mais de 40 anos, somente agora eu despertei para isso. Às vezes você pode ver, olhar de repente no meu Instagram, tá lá algum vídeo ou outro, até da última loja que eu trabalhei. Maravilhosa, empresa maravilhosa. E você vai falar, olha, como ela é simples. Ela tá usando uma camiseta da tal marca. Ó, ela gosta de coisa de moda. Eu fui criada em comércio, onde mexia com moda. Era roupas, era moda. Eu cresci assim. Desde pequena eu já gostava disso. São coisas que a gente não vai atrás, acontece. E aonde eu vendia uma camiseta polo por R$ 800 nessa última empresa, aonde existiam ternos de R$ 4.000, até demais, mais valores mais altos também. Mas eu não colocava o meu coração. Não é porque era para ostentar, não é porque, não. E eu percebi que clientes que frequentavam e compravam também não eram pessoas que estavam comprando, eu vou comprar porque eu quero mostrar a marca, eu quero ostentar, eu quero porque é a mais cara. Não. A pessoa não tem essa intenção dentro dela. Ela não carrega uma coisa que eu costumo dizer sempre. Por ter tido contato, por ter conhecido, convivido, tido relacionamento
com pessoas que realmente tinham muito, muito, muito mesmo. Pessoas eu conheci de perto, pessoas que tinham um coração tão humilde, pessoas humildes, que simplesmente usavam o melhor, desfrutavam do melhor, sem forçar, sem correr atrás, assim, sem forçar, não. Pessoas que já nasceram em berço de ouro, pessoas que já nasceram assim e tinham um coração tão maravilhoso, preocupado com a humanidade, preocupado com a saúde das pessoas, preocupado em criar algo que realmente pudesse, em especial um relacionamento que eu tive, um namoro. Essa pessoa é uma pessoa muito conhecida, muito conhecida. É uma pessoa que fez livros, uma pessoa que ele tinha muito orgulho de falar. Tinha muito orgulho de falar sobre os livros dele, sobre a saúde, a verdade a respeito dentro da saúde. E ele falava: Rose, Deus criou, Ele criou a cura para todas as doenças. Nós temos a cura para todas as doenças vinda da terra, da natureza. E a preocupação dele era realmente em fazer o melhor para o ser humano, para a saúde do ser humano. Quem trabalhou comigo, quem conviveu, quem sabe dessa história, sabe de quem eu estou falando. E foi uma das bênçãos que eu rejeitei na minha vida. Eu não... Quantas e quantas vezes a gente vai, o que tem conteúdo de verdade, sabe? Porque hoje eu vejo que existem pessoas que aparentemente elas parecem uma coisa, parecem... Mas quando você passa a ter realmente a enxergar, a abrir os olhos, a tirar a venda, aí você fala, poxa vida, não tem conteúdo nenhum, não tem conteúdo algum, não existe amor de verdade dentro dessa pessoa, não existe bondade de verdade dentro dessa pessoa. Eu tô falando em todas as áreas, tá? Eu não tô falando só de repente, tô falando só de área sentimental, conjugal, não, tô falando de tudo. Eu tô falando de amizades, eu tô falando de colegas de trabalho, ambientes de trabalho, profissionais, tudo. Aí você olha, você fala, não tem conteúdo algum. Não. Tá entendendo? Deus, ele sabe muito bem quem ele quer abençoar. Ele sabe muito bem os planos maiores e melhores que ele tem para cada um. Às vezes você olha, você para e fala, o milionário ali, o bilionário, esse aí só pensa em dinheiro, quanto mais rico ele é, mais rico ele quer ficar. Mas se você parar de... Existem sim esses assim, mas existem outros. Os que não têm um coração bondoso, preocupado, é aqueles que forçam a todo custo para conseguir. Aqueles que passam por cima de tudo e todos, aqueles que não têm piedade, que não têm respeito com o ser humano, pelo ser humano, aquele que não se preocupa com o pobre, aquele que não se preocupa com o analfabeto, aquele que não se preocupa, tá nem aí, tá entendendo? Ele passa por cima de tudo e todos, ele comete injustiças, mentiras, ele sai atropelando todo mundo para alcançar, para estar lá em cima. Não é Deus que abençoa ali, não. Porque ele conquistou aquilo em cima de muito sofrimento de outras pessoas.
causando dor, sabe? Causando dor em cima de outras pessoas. E quando é bênção real, não acrescenta dores. Você tá entendendo? Aí você olha outro bilionário. Bilionário, a pessoa tem muito, 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 muito dinheiro. E ele tá preocupado em ajudar a humanidade. Ele pode até ainda não ter o conhecimento que ele deveria ter da palavra de Deus. Ele pode, de repente, ser já visado por esses outros. Tá entendendo? Mas ele realmente tem um coração. Pode chegar uma hora, ele pode estar fazendo alguma coisa ali, se precipitando, pensando em fazer o bem, e algo que pode se tornar o mal. Mas o coração dele quer realmente o melhor. Ele está sempre preocupado em ajudar realmente aqueles que sofrem mais, aqueles que necessitam mais de ajuda, aqueles que, se você procurar na Bíblia, você vai achar. Deus, ele realmente fez isso acontecer. As pessoas mais fracas, as mais fortes, aquelas que necessitam mais de ajuda, aquelas que estarão sempre necessitando de ajuda de outras pessoas. Existe. Por isso Deus fez outras mais fortes. Por isso Deus fez outras mais abençoadas, mais grandes, para que ela venha realmente se preocupar com os mais fracos. E existe sim aqueles que têm muito, muito, muito mesmo. E ali realmente é bênção de Deus. Ele não ficou passando por cima. Essas pessoas, eu digo, que são abençoadas dessa forma, que têm esse coração, elas realmente foram abençoadas por Deus. São bênçãos de verdade. Bênçãos. E olha só, às vezes a gente passa a vida inteira frequentando a igreja, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, e a gente ainda não consegue interpretar de todas as formas que Deus quer que nós venhamos a interpretar, às vezes uma mesma palavra, de várias formas. É por isso que muitas das vezes Deus nos permite passar por tantas coisas que de repente aos olhos humanos é errado, é desagradável, de repente algo que, lógico, segundo o olhar de Deus também é pecado, não pode, mas Deus permite para que a gente venha chegar a um certo raciocínio, a uma certa visão, a uma certa interpretação de muitas coisas vindas dele. Provérbios 10. Eu acho que vai estar bem baixinho esse vídeo, mas eu peço que você aumente o volume. Se você for assistir no seu celular, tentar pôr o fone de ouvido que dá para ouvir melhor. Televisão, aumenta o volume. Se você acha que é interessante. Provérbios. Às vezes a gente padece, a gente passa por tantas e tantas lutas. A gente cai em mão de muitas e muitas pessoas. Porque a gente... Pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas invejosas. Pessoas que não têm um coração segundo o nosso. Pessoas que tudo que faz é maquinando mal. Para ser melhor. Para ostentar. E a gente acaba caindo na mão de tantas pessoas assim. Porque não, e sofrendo muito. E muitas das vezes a gente não consegue lidar com esses tipos de pessoas e certas situações, porque não era o que Deus tinha para nós. Nós não fomos criados, formados, programados para isso, porque o que Deus tinha para nós eram outras coisas,
eram outros tipos de pessoas. Você tá entendendo? E não foi por falta de repente, Deus não colocar na nossa frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 vezes oportunidades. Muitas das vezes Deus colocou várias e várias vezes e insistiu, persistiu. Não foi porque Deus não colocou, foi porque nós rejeitamos. Nós nos sentimos tão lixo. Nós não meditamos melhor na palavra de Deus, nós não oramos tanto quanto deveríamos, nós não lemos tanto quanto deveríamos ter lido a Bíblia, entendido, compreendido. Não buscamos ter tanta intimidade quanto deveria com Deus. Não ouvimos tanto quanto deveríamos a voz de Deus. E por isso nós padecemos, por isso nós sofremos. Por isso, em Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece. Por isso eu digo que esse entendimento que eu vou falar agora eu já tinha chegado. Às vezes você vê uma pessoa, você fala, nossa, essa aí é abençoada. Olha, tem casas, tem carros, olha o comércio, o negócio prospera e não sei o que. Não tem como uma pessoa que tem uma vida boa, que tem uma vida próspera, que tem isso e aquilo. Não pode ser, é Deus que está abençoando. Se Deus está abençoando é porque é uma pessoa boa. Ela é merecedora daquelas bênçãos porque ela é uma pessoa boa. Ali não é bênção. Não. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Não são pessoas boas, não são pessoas que têm realmente um coração segundo o coração de Deus. Não. Elas provocam aquela prosperidade na vida dela. Ela corre atrás, ela vive para isso. Você tá entendendo? Ela vive para isso. Não é naturalmente. É muito diferente uma pessoa que corre atrás da riqueza, uma pessoa que provoca para que aconteça a riqueza. Ela só enxerga dinheiro, ela só enxerga riqueza, ela só quer ter amizade com pessoas que são ricas, pessoas que têm um nível maior, melhor que elas só querem ter pessoas com diplomas, elas só querem. E uma pessoa que realmente é abençoada por Deus, as bênçãos vêm naturalmente. Ela desfruta das bênçãos com amor, bondade, carinho, pensando no mais fraco, pensando no mais frágil, pensando no menos favorecido, tratando os pobres e os ricos e os milionários da mesma forma, enxergando auxiliar de limpeza, o gari, o que recolhe o lixo na rua, e o advogado, o juiz, o médico, o empresário, da mesma forma. É aquele que se compadece do pobre, não para se mostrar, não. Ele não vai lá abençoar o pobre e sai falando para todo mundo que está abençoando, o que está fazendo. Ele vai e faz naturalmente, com amor, com carinho, pureza de coração, sem interesse, sem nenhum. Ele faz sem querer nada em troca. Ele ajuda a crescer sem querer nada em troca, sem espalhar para todo mundo, sem se engrandecer, sem encher o seu ego. Você tá entendendo? Sem se colocar num pedestal de ouro. Você
Tá entendendo? Isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Se você parar para pensar, pedir para Deus para te dar mais sabedoria, ao ler este versículo, a bênção, para um pouquinho e pensa, do Senhor. Leia com calma. É que enriquece e não acrescenta dores a ninguém. A ninguém. Porque o verdadeiro abençoado, aquele que realmente tem as bênçãos do Senhor, que é rico, ele é rico em tudo. Ele é rico em bondade, sinceridade, verdade, pureza de coração, sabe? Sem malícia, sem segundas intenções, sem manipulações, sem narcisismo, sem psicopatismo, para ser mais clara, né? Tem caráter. O abençoado tem caráter. Ele tem um ótimo caráter. Tá entendendo? Tem o caráter de Deus. E é isso. Eu acho que eu falei o que eu queria. E até mais. E hoje eu tô padecendo, sofrendo, porque eu insisti em viver aquilo que Deus não tinha para mim. Eu insisti em querer o restinho, em aceitar o restinho, as migalhas, aquilo que não era para mim. Deus, ele tinha o melhor para mim. E a nossa boca sim tem poder. E nós sim precisamos estar preparados para receber as bênçãos de Deus. Hoje eu digo, vem. Vem. Vem, vem para mim. Tudo que era preparado para mim desde o ventre da minha mãe, desde antes de eu nascer, vem para mim. Vem. Tudo que é de melhor que Deus tinha preparado. Tudo que é de maravilhoso. Tudo que é de excelente. Tudo que é de felicidade. Tudo que é de bênção. Tudo que é de saúde. Tudo que é de melhor. Tudo que é de felicidade. Tudo que é alegria. Tudo que é de melhor vem. Vem agora. Vem que agora eu estou preparada. Agora eu entendo. Agora eu te aceito. Agora eu te aceito. Vem para mim o que é meu. Vem para mim o que é meu preparado desde o ventre da minha mãe. Vem para mim. Vem. Quando vai chegar só Deus sabe, mas eu aprendi. Hoje, exatamente hoje, essa noite, essa madrugada. Vem para mim o que é meu. O que Deus tem preparado de melhor, que já tinha planejado. Vem. Em nome do Senhor Jesus. Vem. 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 Recebe.